Olá, meu nome é Marcelo Gril. Eu vim aqui para apresentar uma versão adaptada para o público geral da palestra que eu apresentei no Congresso Science sobre os riscos e benefícios do laser endovenoso. Bom, essa técnica, o laser endovenoso, é mais uma das ferramentas que o cirurgião vascular, que o flebologista tem para tratar essa doença multifacetária que é as varizes. O que eu quero dizer com isso? É uma doença que tem várias apresentações diferentes. Felizmente, a gente pode tratar praticamente qualquer veia que a gente consiga puncionar, ou seja, que a gente consiga passar um catéter adequado por dentro com laser endovenoso, mas a principal indicação que eu vou mostrar para vocês, que a literatura suporta, é o tratamento da veia safena. Eu gosto de enxergar nós, cirurgiões vasculares, flebologistas, como alfaiates, né? Preparando soluções individuais para cada cliente, para cada paciente, e não sou só eu que penso assim, né? A gente tem um suporte da literatura, mostrando que hoje em dia, com todas essas ferramentas à nossa disposição, não cabe mais você só oferecer para o paciente uma solução. A gente tem que oferecer a solução que mais se adequa à apresentação clínica que ele tem, de como são as varizes dele, em que estágio que elas estão, da onde elas vêm, enfim, levar todos esses pormenores em consideração na hora de indicar um tratamento. E quando a gente está falando do refluxo da safena, quando a causa das varizes é são secundárias ao refluxo da safena, a gente tem todos esses guidelines aqui dando suporte e dizendo que o gold standard, ou seja, a primeira opção para esse tipo de tratamento é a termoablação e principalmente a termoablação por laser endovenoso. E por que que eles falam isso, né? Quais são os benefícios da termoablação por laser endovenoso? O principal deles é transformar um tratamento que antes era feito dentro do hospital, sob raquianestesia, num tratamento ambulatorial. Ah, você vai me dizer, ainda dá para ser feito dentro do hospital? Claro que dá para ser feito dentro do hospital, mas você pode usar uma anestesia muito mais simples, uma anestesia local, às vezes associada ou não à sedação. E quando você faz esse procedimento no consultório, apesar das vezes as pessoas acharem que, nossa, é melhor fazer no hospital, no consultório o cirurgião vascular tem um ultrassom que ele está acostumado, que hoje em dia é uma das ferramentas mais importantes para nos guiar, para a gente conseguir enxergar onde começam, por onde passam, por onde terminam as varizes. E o fato do cirurgião vascular estar acostumado a usar aquele aparelho vai fazer com que ele tire o máximo possível. Além disso, ele pode ter, às vezes, um laser transdérmico para tratar as microvarizes, pode ter realidade aumentada para guiar o tratamento, enfim. Ele vai ter mais ferramentas à disposição para entregar aquele tratamento à la carte que eu comentei com vocês. Outra questão é o menor risco de TVP, e eu acho isso tão importante que eu vou ter um slide dedicado só para isso. Menor custo. Às vezes, o fato da fibra do laser, do gerador do laser ter um custo a mais, as pessoas acham que esse tratamento é mais caro do que o tratamento convencional. Mas, na verdade, quando a gente enxerga a figura como um todo, quando a gente leva em consideração os custos a mais de você levar o paciente para o hospital, de você fazer uma raquianestesia, uma anestesia maior, do paciente ter que passar o dia inteiro internado, de toda a questão da medicação, que nem sempre o paciente tem ideia disso, porque muitas vezes é coberto pelo seguro-saúde, pelo convênio, até mesmo pelo SUS, mas existem vários trabalhos mostrando que, quando se leva em consideração todos esses números, o custo da termoablação é menor do que a da cirurgia convencional. Terem-se semelhantes de recanalização, ou seja, de recidiva da doença, só que quando isso acontece, na cirurgia tradicional, que continua sendo uma ótima ferramenta, como eu disse aqui nesse parágrafo, tem índices semelhantes os dois, mas quando acontece na cirurgia tradicional, o tratamento é um pouco mais complexo do que o tratamento de quando acontece na termoablação. E aqui embaixo, um pouco recoberto aqui, um menor intervalo sem o paciente trabalhar, né? Fazendo a termoablação, muitas vezes o paciente consegue voltar, quando faz com anestesia local, no mesmo dia, e quando faz com sedação no dia seguinte às atividades habituais. Quando eu falei para vocês da questão da trombose, né? E aqui eu mostro o professor Caprini, que está me auxiliando no meu mestrado. Meu mestrado é exatamente isso, como a gente diminuir o risco de trombose pós os procedimentos, né? Quando a gente leva em consideração os dados do score que ele montou, tratar ambulatorialmente ou no hospital com raquianestesia é a mesma coisa que tratar um paciente que fuma ou um paciente que não fuma. Tratar um paciente muito magro ou um paciente muito gordo. Tratar um paciente jovem, né, 41 anos, eu falo isso jovem porque eu tenho essa idade, ou tratar um paciente com 74 anos. Também, outra questão que é sempre tida como um dos vilões da TBP, mas tomar ou não pílula anticoncepcional. E quanto aos riscos, né? Quais são os riscos que
a termoablação com laser apresenta, né? Especificamente esse tratamento. Eu gosto muito desse artigo, é um artigo russo, no qual eles seguiram prospectivamente 1.417 safenas. O que eu quero dizer com prospectivamente? Eles falaram que iam fazer o trabalho e começaram a seguir a partir de então, né? E o que eles encontraram nesses 1.417 troncos safenos tratados? Eles encontraram um número baixo de complicações comparado com os outros tratamentos, tá? A gente vê aqui um ou dois tratamentos menores. No texto, eles vão explicando quais os motivos eles acreditarem em cada um, tá? Mas eu chamo a atenção aqui embaixo para esse número 22, que é de DVT em inglês, né? Que seria trombose venosa profunda. E desses 22 casos que tiveram trombose, que daria 1,5%, que é um número baixo de complicação quando a gente compara com os outros trabalhos, a gente sabe que apenas 2 desses casos foram trombose em veias maiores, em veias acima do joelho, tá? O que mostra que realmente é um procedimento seguro e que, quando em mãos habilitadas, vai ter um resultado muito interessante para aquele paciente que está sendo submetido a ele. Então, se você gostou disso, se você ficou com alguma dúvida, eu sugiro você procurar o seu cirurgião vascular de confiança e perguntar para ele se esse tipo de tratamento se encaixa para você. Muito obrigado.